Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, nesta quarta-feira para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, a você que está nos acompanhando na fazenda, no escritório, na sua casa. Que bom estar contigo para trazer em destaque, a partir de agora, informações como estas. Você vai ver que nós tivemos aprovação, eu falava disso na edição 3 do Agricultura BR 17/20, tivemos a aprovação da PLN 4/2019, que traz ali os créditos, 248 bilhões de reais, para que o governo consiga fazer ali o pagamento de algumas situações. E isso proporciona o lançamento do Plano Agrícola Pecuário na próxima semana. Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários a respeito deste assunto e você vai entender por que isso foi importante e por que foi a primeira vez que nós tivemos, pelo menos neste ano, o Congresso Nacional, Senado e Câmara, trabalhando juntos, independente do lado, votaram de uma maneira que foi favorável ao Brasil. Você vai ver também, além dessa questão do lançamento do Plano Agrícola, você vai ver também a nossa análise do Agricultura BR sobre os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que você viu em primeira mão nas nossas edições desta terça-feira, mas hoje trazendo com análise. E por que em julho o Departamento de Agricultura vai ter que rever esses dados aí, porque não trouxe muita alteração, principalmente em torno das estimativas para a área ocupada com soja e também a produção de soja norte-americana na safra 2019-2020. Falo sobre café, falo sobre exportações durante o mês de maio. Trazemos aqui para você entrevistas importantes a respeito daquilo que acontece em relação à técnica agrícola de campo. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. E eu começo o programa falando do assunto do momento. Isso porque durante esta última terça-feira, na tarde desta terça-feira, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal aprovou a PLN 4/2019. Essa PLN, ela garante para o governo uma situação favorável para conseguir arcar com os custos que tem em relação ao que vinha já em relação às dívidas desde o último ano. Então, traz ali segurança para o governo continuar atuando. Além disso, ele proporciona o lançamento do Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário. O Plano Agrícola Pecuário será lançado na próxima semana, será transmitido aqui pelo Canal do Boi, então você vai ter todas as informações aqui, transmissão pelo Canal do Boi. Nós já temos a informação do Ministério, que é na terça-feira, talvez aconteça na quarta, mas você já sabe, na próxima terça, ou quarta, a Agricultura BR começa mais cedo, às 10h30, no horário de Brasília, e você vai ter todos os destaques ao vivo. O presidente Jair Bolsonaro participa do lançamento do Plano Agrícola Pecuário com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa. Mas eu volto à aprovação nesta última terça-feira, porque a aprovação nesta terça-feira, ela mostra um comprometimento aí geral, ali teve esse comprometimento para a aprovação da PLN por parte dos deputados e senadores, independente do partido, para fazer com que os trabalhos sociais que o governo federal mantém, as bolsas, os recursos, inclusive parte dos recursos que estavam estancados para as universidades, vai ser liberado, além do Plano Agrícola, que vai ter recursos para ser lançado na próxima semana. Você vai acompanhar aí a fala da deputada federal pelo estado de São Paulo, Joyce Hausmann, ela que é líder do governo, e comentou e agradeceu seus colegas pela aprovação na tarde desta terça-feira. Esse acordo que foi feito um pouco mais cedo na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, depois de um amplo debate, uma ampla conversa com os integrantes da CMO, com líderes de todos os partidos, inclusive dos partidos de oposição, que sensíveis a essa emergência que nós temos da aprovação desse crédito de 248 bilhões, construíram conosco, governo, um acordo em que todo o Brasil ganha. Ganha o governo, porque consegue a aprovação desse crédito para o pagamento de benefícios sociais, de assistência social. Estamos falando aqui de pessoas que dependem do BPC, estamos falando aqui do Bolsa Família, estamos falando aqui do PRONAF, estamos falando aqui da pavimentação do lançamento do Plano Safra. Está aqui a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estava ali com o coração na mão justamente porque precisávamos dessa aprovação. Ganham os estudantes das universidades porque construímos esse acordo
para que haja a garantia do custeio dessas universidades. Não faltará dinheiro para o custeio dessas universidades. Isso está dentro do acordo. Ganha também aqueles que precisam de uma residência mais barata, aqueles que estão na fila do Minha Casa Minha Vida. Hoje, há projetos que estão parados ou em fase quase de parada nesse processo. Nós vamos retomar com investimento de R$1 bilhão. Esse dinheiro será liberado através de portaria, inclusive para facilitar, para agilizar esse processo. Ganham aqueles também que têm as bolsas para pesquisa ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje mesmo houve a garantia de técnicos ligados ao Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia e da Economia, que haverá o descontingenciamento de parte do valor contingenciado, 330 milhões. Ganham aqueles também que aguardam a finalização das obras de transposição do Rio São Francisco. Lá se vão mais 550 milhões de reais. Ganha o país, que tem a garantia da aprovação desse crédito, que é fundamental para o andamento destes programas sociais e assistenciais. Tá aí, foi aprovado então essa PLN, a 4/2019, garante ao governo esses 248 bilhões e 900 milhões de reais para fazerem essa operação, né, que são as despesas correntes que estão nesse valor e que agora conseguem ser pagas através das operações de crédito. No caso específico do Plano Agrícola Pecuário, tem ali os 10 bilhões para equalização de crédito rural. Isso é muito importante, né? Então, a Tereza Cristina, a ministra, estava lá, nós falamos com ela na manhã desta quarta-feira para garantir, né? Inclusive, desde cedo ela fazia apelo aos deputados, aos senadores, para que aprovassem essa PLN e garantisse, não é só para o Ministério da Agricultura, através do Plano Safra, mas para uma série de fatores, principalmente sociais, para garantir aí o pagamento. Mas agora temos ali data, vai ser na próxima semana, terça ou quarta-feira, teremos o lançamento, é provável ser na terça-feira, transmissão pelo canal do Boi. Walter Pulga Júnior está aqui comigo. Pulga, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário estava sendo esperado, aguardado, e ele é um plano, né, que marca também, de certo modo, uma migração, né, começa a ter um posicionamento maior da iniciativa privada, dos bancos privados, aí no financiamento agrícola. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a aprovação ontem no Congresso desses recursos suplementares de quase 249 bilhões de reais permite ao governo não só cumprir compromissos de benefícios sociais, mas fazer o lançamento do Plano Safra. Pelo menos recursos para até o final deste ano, Fabiana. Importante lembrar isso, né? São recursos que são suficientes até o final do ano. Isso permite que o Tesouro utilize recursos daqueles títulos do Tesouro, né, para, vamos dizer, atender às necessidades, às urgências do governo federal. Foi um trabalho do Congresso e agora temos oficialmente a possibilidade, né, já é oficial, temos a possibilidade de lançar um Plano Safra. Agora, o Plano Safra, Fabiano, terá juros mesmo mais altos, tá? A ministra Tereza Cristina já admitiu, né? Vai ser necessário um ajuste para cima, ela comentou logo no início do mês, em algumas linhas de crédito, né? Vamos explicar. Olha, nas negociações que o Ministério da Agricultura fez com a equipe técnica do Ministério da Economia, o patamar de juros para o crédito rural com recursos controlados, que vigora atualmente entre 6,5% até 7,5% ao ano, vai ser revisto, né? O aumento previsto levará as taxas desse custeio agropecuário de médios e grandes produtores para 6,5% até 8%. Já as linhas de crédito que vão ser anunciadas no Plano Safra, voltadas para investimento, poderão ter altas até maiores, né? Os juros poderão chegar até 8,5% ao ano. A ministra queria manter, desejava manter os mesmos números do ano passado, mas não será possível diante dessa dificuldade orçamentária do governo. Por isso, ela abriu mão, vai aceitar uma taxa de juros
mais alta, mas, de outro lado, vai garantir pelo menos o mesmo volume de recursos para o Plano Safra como um todo. E com essa aprovação, temos recursos até o final do ano. Agora, vale lembrar que a ministra insiste em reservar para o seguro rural R$ 1 bilhão no próximo Plano Safra. É o que se espera será anunciado na próxima semana, como você falou. De qualquer maneira, já começa o trabalho feito pelo Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura para, de certa maneira, lançar oportunidades e perspectivas para que o produtor rural procure crédito na iniciativa privada. Vamos deixar bem claro, o governo vai começar, a partir de agora, um processo de distanciamento desse financiamento direto ao produtor. Vai incentivar e estimular a procura de novas linhas de crédito. E é o que deve ser agora anunciado na próxima semana. Portanto, o novo Plano Safra será diferente, terá taxas de juros maiores, o volume de recursos vai ser mantido, esses 10 bilhões de reais para que haja realmente equalização de juros por enquanto, mas vale lembrar, o governo quer mesmo que o produtor rural procure outras alternativas. Aliás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e depois de reuniões com a ministra Tereza Cristina, já anunciou que ele deve encaminhar em breve ao Congresso, atenção produtor, uma medida provisória para revisar os instrumentos como a cédula do produtor rural, ou seja, a CPR, e aqueles títulos, CRA e CDCA, que são velhas bandeiras aí do tempo da deputada, quando era deputada, Tereza Cristina. Ou seja, vamos facilitar a utilização desses papéis, que são papéis que permitem a obtenção de financiamento com taxas de juros diferenciadas. Inclusive, a ministra defende que essas taxas cobradas de quem? Pessoa física, por exemplo, que comprar uma cédula rural, ele tenha desconto no imposto de renda. Isso é muito importante. Há também possibilidade de que haja uma redução de alguns impostos para alguns desses papéis para estimular que haja uma busca de recursos na iniciativa privada. Portanto, o próximo Plano Safra terá muitas novidades e novidades interessantes. Uma nova forma de financiamento, que, aliás, já vem sendo preparada também pelos bancos privados. Recentemente, o diretor de agronegócio do Santander, Carlos Aguiar, disse que é um momento ideal agora para que os bancos privados atuem mais no agronegócio e reduzam as taxas de juros a níveis razoáveis para o produtor rural. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga. Daqui a pouco você volta, vamos falar de dólar ainda hoje, mas, em resumo, teremos então na próxima semana o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2019-2020. A transmissão é aqui pelo canal do Boi, e aí essa questão vai ser na terça-feira, está marcado para terça-feira, em princípio, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Eu vou estar aqui, vou estar com João Pedro Couto Dias, Walter Puga vai estar com convidados, Luiz Crozara vai estar com convidados também em Minas Gerais, nossa equipe em Brasília também vai estar atuando. Então você tem uma cobertura completa e com a isenção que só o canal do Boi consegue trazer para você. Então você vai ter a apresentação dos dados, nós vamos comparar as taxas de juros, vamos mostrar o que acontece no mercado, expectativa de muita gente, que já passou por aqui durante essas últimas semanas, falando a respeito do que deve acontecer, principalmente em torno da iniciativa privada. Então, é um marco para a agricultura brasileira. Inclusive, essa vai ser a 10ª vez, é o 10º ano seguido que eu vou fazer o lançamento do Plano Safra aqui no canal do Boi, sendo responsável pela transmissão, e esses dados, eles são importantes porque eles mostram um termômetro, e o país está mudando, e aí, como dissemos durante esta última semana, com alguns diretores de bancos, principalmente, o brasileiro, o produtor rural e o cidadão de maneira, o cidadão comum, ele vai começar a se acostumar com um Brasil que dá certo. E esse Brasil que dá certo começa a acontecer o que aconteceu ontem, o que tivemos ontem na aprovação da PLN 4/2019 é um dos exemplos disso, quando se unem em prol do país. A Agricultura BR agora traz para você informações sobre a soja, e eu vou começar trazendo uma entrevista muito interessante que foi realizada durante o Fórum Tecnológico da Soja, que já passou por Goiás, por Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul também. Quem esteve lá e nos traz as informações é o repórter Vinícius Souza.
fatores ambientais e seus efeitos na fisiologia da cultura da soja, com foco em altas produtividades. Esse foi um dos temas debatidos durante o 4º Fórum Tecnológico da Soja aqui em Maracaju. Do meu lado está o Dr. José Salvador. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente um pouco do que foi abordado aqui durante a sua palestra. Bom, nós estamos aqui hoje em Maracaju, né, no 4º Fórum Tecnológico da Soja, promovido pela Fundação Meridional, que é parceira da Embrapa no desenvolvimento de cultivares de soja. E aqui hoje nós trouxemos o tema da palestra para falar de fatores climáticos e a relação desses fatores com a fisiologia da soja, com o rendimento da cultura em termos de produtividade, com a estabilidade produtiva, porque nós sabemos que nós temos muitas intempéries climáticas, visto essa última safra, 2018-19, aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos várias regiões, vários sojicultores com problemas de perdas graves de produtividade em razão dos veranicos, principalmente aqueles veranicos que nós tivemos ao longo ali do final do mês de novembro e começo do mês de dezembro, aqueles produtores que anteciparam a semeadura da soja, né, focados na semeadura do milho safrinha, na subsequência, eles fizeram a semeadura da soja em meados de setembro, final de setembro. Esses produtores, eles sofreram bastante com esse veranico de final de novembro, meados de dezembro. E os produtores que fizeram a semeadura mais em outubro, né, início de outubro, meados de outubro, eles também sofreram bastante com o veranico de janeiro. Então, veja bem, safra 2018-19, nós tivemos 2 veranicos, os 2 roubaram bastante produtividade em várias regiões de vários produtores. E aí, sim, nós viemos aqui hoje abordar um pouco essas questões. Quais são as tecnologias que nós temos, né, hoje, para conviver com intempéries climáticas? Nós temos que entender que a sojicultura brasileira ela é feita em torno de 35, 36 milhões de hectares ao longo do Brasil todo, nas mais diversas condições de solo e clima. Tá certo? E aí, o que nós temos de tecnologia? Nós não fazemos sojicultura irrigada. Nesse universo de 36 milhões de hectares, nós temos em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, não sei o número ao certo, de lavoura irrigada. Os outros 95% das lavouras, elas são em regime de sequeiro. O que eu quero dizer com isso? Essas intempéries climáticas, principalmente os veranicos, que ocorrem durante a safra de verão, né, que são períodos de má distribuição de chuva ou escassez de chuva associada, né, a altas temperaturas. E aí sim, se coincidir na fase de enchimento de grãos da lavoura, a lavoura sente muito, né, ela tem uma demanda transpiratória muito alta, ela reduz drasticamente sua capacidade fotossintética, ela tem uma taxa respiratória muito alta à noite também, associado a esses eventos climáticos, e aí nós temos perdas graves de produtividade. Em alguns casos, nós visitamos lavouras aqui no Mato Grosso do Sul, que nós tivemos média de 8 sacas por hectare em 2.000 hectares. Vocês estão entendendo? Nós tivemos a oportunidade de visitar lavouras no oeste do Paraná, que foi preciso acionar o seguro, o produtor nem colheu. Né? Então, assim, realmente foi um ano muito difícil. E aí nós, da Embrapa, qual é a nossa programação de pesquisa, qual é a maneira que nós trabalhamos com esses desafios agronômicos, né? No caso da sojicultura tropical e subtropical. Nós temos que entender que toda a soja comercializada no mundo, né, de todo o volume de soja que é vendido e comprado no mundo inteiro, 80%, em torno de 80%, ele sai de 3 países, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Dos 3 países, somente o Brasil faz sojicultura em clima tropical, subtropical. Tá? A grande maioria da sojicultura brasileira é em clima tropical. E aí, você associa isso com lavoura de sequeiro. Então, quais são as tecnologias que a Embrapa, ao longo de 40 anos, né, desde 1972, mais de 40 anos, vem desenvolvendo para dar sustentabilidade socioeconômica para o produtor de soja? Trabalhar perfil de solo,
sistema plantio direto, tá certo? Melhorar a matéria orgânica do solo, melhorar a capacidade de reserva hídrica do solo, tá? Melhorar o enraizamento em profundidade, trazer cultivares mais adaptadas a essas condições. Nós temos todo um mapa de clima e solo do Brasil inteiro, dizendo para nós quais são os melhores genótipos para cada região. E nós temos também trabalhos lá de desenvolvimento de biotecnologia com transgenia para trazer cultivares mais tolerantes ao déficit hídrico, né? Então nós temos uma série de tecnologias associadas com a sanidade radicular, você acabou de citar agora há pouco. Nós temos tecnologias associadas à arquitetura de plantas, ao índice de área foliar. Isso tudo, somando todas essas tecnologias conjuntamente no dia a dia de lavoura, nós temos assim maior estabilidade, além de produtividade, porque é importante frisar isso. O agricultor, às vezes, ele pensa só em aumentar a produtividade, mas ele tem que saber, né, que nós corremos muitos riscos climáticos ao longo da lavoura, ao longo dos anos. Então é importante também, nos anos ruins, termos estabilidade produtiva, para que possamos ter uma rentabilidade suficiente para que não tenhamos prejuízo, para que possamos honrar com os compromissos financeiros e continuar na atividade. Então é muito importante isso. Existem tecnologias para buscar rendimento, existem tecnologias para aumentar estabilidade, tá? E nós sempre, isso para nós é fundamental, nós não abrimos mão dessa programação de pesquisa, e nós ao longo de todos esses anos, né, mais de 40 anos de experimentação agrícola, de pesquisa agronômica, de desenvolvimento tecnológico para a sojicultura, a gente tem sempre batido nessa tecla. Isso para nós é um pilar fundamental de programação. Nós sempre estamos lá discutindo com o produtor manejo de solo, sistema plantio direto, integração lavoura-pecuária, produção de palhada, incremento de matéria orgânica, correção do perfil do solo, fertilização, né? Maior eficiência de fixação biológica de nitrogênio, tá certo? Maior sanidade radicular no manejo de nematóides, no manejo de doenças de solo, por exemplo, fitófilo e macrofomina, manejo da compactação do solo, maior capacidade de armazenamento de água no solo, maior enraizamento, maior, vamos dizer assim, uma arquitetura de planta melhor para que eu tenha maior eficiência fotossintética, né? Maior, quando a gente fala também, em rendimento, uma coisa muito importante que a gente traz nas palestras, quando eu falo rendimento produtor, eu não estou falando somente produtividade em quilos por hectare, eu estou falando também produtividade em termos de tempo, tá? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, eu viria aqui falando, não, a cultivar mais precoce que nós temos hoje no mercado, ela fecha o ciclo com 140 dias. Hoje a gente fala já, nós temos cultivar que fecha o ciclo com 110, 120 dias, sem perder estabilidade. Nós temos cultivares que pode abrir safra em meados de setembro, depois do término do vazio sanitário. Há 20 anos atrás eu viria aqui e diria o seguinte, a nossa cultivar precisa ser semeada de 15 de outubro a 15 de novembro. Então, esse conjunto de tecnologias possibilitou, por exemplo, a inserção do milho de segunda safra, o chamado milho safrinha. Então hoje nós trabalhamos um sistema de produção soja-milho. Nós estamos agora nessa semana, vários produtores colhendo milho, já estamos em final, né? Vários produtores em final de maio, começo de junho, colhendo milho aqui na região de Maracaju. Por quê? Porque eles fizeram a semeadura de soja lá em setembro, né? A genética permitiu isso aí, com maior precocidade, sem perder estabilidade, tá certo? Então, basicamente, essas são as informações que a gente vem debater com os produtores, com os profissionais de assistência técnica, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia de lavoura, trazendo uma série de tecnologias agronômicas.
Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível lá no nosso portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Olha, daqui a pouco eu volto falando de soja, mas aí falando de mercado, falando do relatório de oferta e demanda, as nossas análises aqui a respeito do tema, por que em julho eles vão ter que rever muita coisa, porque esse relatório, principalmente pelos Estados Unidos, não trouxe nada de diferente. Você acompanha daqui a pouco. E já que nós vamos para o intervalo, aproveite para entrar em contato conosco. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta, e agora nós trazemos as nossas pontuações a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à soja. Nesta última terça-feira foi divulgado o relatório e nós trouxemos os números apresentados aqui praticamente em tempo real. Foi apresentado às 13 horas, no horário de Brasília, às 13h10, você estava acompanhando já e em gráficos o que foi apresentado durante esse relatório de oferta e demanda, que não trouxe novidade nenhuma, né? O que se esperava, principalmente em relação ao milho americano, não aconteceu. A soja norte-americana, em torno de uma produção menor, uma área menor, também não teve. E até mesmo em relação ao Brasil, também sem alterações, mantendo até uma estimativa de exportação muito elevada na campanha 2018-2019, é o que eu destaco a partir de agora. E olha, começo falando a respeito de Brasil. Vamos ver os números para a safra 2018-2019, porque essa, principalmente no que diz respeito aos embarques, nos traz um pouco mais de atenção. Vamos ver então como é que ficaram esses números. Nós temos aqui um resumo do que os norte-americanos disseram para o Brasil. Eles acreditam na produção brasileira em 117 milhões de toneladas de soja, uma exportação, você vê que é bem mais alta, é 10 milhões e meio de toneladas acima da projeção mais otimista no Brasil. No Brasil, quem está mais otimista acredita em 68 milhões e meio. Os norte-americanos acreditam em 78 milhões e 500 mil toneladas, portanto 10 milhões de toneladas, bastante otimistas os norte-americanos em relação ao que acontece no Brasil. Consumo interno em 45 milhões 350 mil toneladas de soja é o que o Agricultura BR traz para você em relação ao Brasil. Os americanos não mudaram esses números, nem em relação à produção, continuam apostando numa safra alta, 117 milhões aqui no Brasil, e uma exportação mais alta ainda, 78 milhões e meio de toneladas, seria muito próximo ao recorde que foi alcançado pelo Brasil na última campanha. Falo agora sobre Estados Unidos, que sobre os norte-americanos, o que há mais foco é em relação à campanha 2019-2020 que eles estão cultivando. Ora, você já acompanhou, viu aqui na Agricultura BR, que eles estão com 60% da área destinada à soja cultivada. Representa um atraso de 30 pontos percentuais frente à mesma data no último ano e 28 pontos percentuais frente àquilo que acontecia na média dos últimos 5 anos. Portanto, se tivesse normal essa soja dos Estados Unidos, eles estariam com 90% da área cultivada. Então, eles vão cultivar, se continuarem cultivando soja fora da janela ideal de plantio. E mais ainda, a estimativa de previsão do tempo é de chuva sobre as áreas de produção. E quanto pior ficar por lá, melhor aqui para os preços, principalmente no Brasil. A questão é que o relatório de oferta e demanda norte-americano não alterou nada. É o que nós vamos trazer agora para você. Você vê que é um relatório em linha com aquilo que foi apresentado no mês de maio. A produção de 112 milhões 950 mil toneladas, uma exportação de 53 milhões e 70 mil toneladas, consumo interno norte-americano de 61 milhões e 90 mil e um estoque final muito alto de 28 milhões 450 mil toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos, é o que a Agricultura BR mostra agora. Bom, e neste momento eu tenho que comentar um pouco a respeito do que pode acontecer em relação aos norte-americanos. Olha, eu acabei de falar que eles não alteraram. O mercado esperava uma alteração mais clara, uma alteração mais evidente sobre o que os norte-americanos têm de soja e também de produção. Isso não aconteceu. E aí,
eles tiveram que responder, porque não é possível. Há tanto atraso em relação ao cultivo de soja e milho nos Estados Unidos, com previsão de chuva, e o Departamento de Agricultura, no seu relatório de oferta e demanda, não altera nada. E aí, quem respondeu foi o economista-chefe do USDA, o Robert Johansson. Ele falou a respeito do que vai acontecer em julho. De acordo com ele, as revisões sobre as previsões devem acontecer de uma maneira mais determinante no próximo relatório, que será apresentado no mês de julho. Em resumo, dá para se dizer que esse relatório foi extremamente conservador, praticamente repete os números apresentados no mês de maio e não absorve de uma maneira real os impactos do clima e do atraso no cultivo em janela ideal dos norte-americanos, seja na área de soja, seja na área de milho. Falo agora a respeito de China, porque se tem alguém que influencia todo o mercado é a China. Algo pode-se dizer nos últimos relatórios de oferta e demanda apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre os chineses. Realmente há um esforço daquele país para ficar menos dependente da soja, dependente de importação. E eles têm cultivado mais. Isso tem até dado certo, porque o normal na China era eu chegar aqui e falar que a China vai produzir 12, 13 milhões de toneladas. Agora, os chineses estão com uma previsão de produzir mais de 15 milhões de toneladas de soja na safra 2018-2019 e, olha, 17 milhões de toneladas na safra nova 2019-2020. É o que eu vou mostrar a partir de agora na tela. Você acompanha comigo. Você tem aqui os números para a China, acompanhe no Agricultura BR, que a produção na campanha 18-19 vai chegar a inéditos 15 milhões e 900 mil toneladas. Uma importação mais baixa, a importação de 85 milhões de toneladas de soja. Um estoque total de 21 milhões e 200 mil toneladas, estoque em linha com os históricos chineses. Consumo da China é o maior do mundo, 103 milhões e 100 mil toneladas de soja a serem consumidas na China nessa campanha 2018-2019. E não para por aí. Os números que estão sendo, ou que foram divulgados para a China para a campanha 2019-2020, mostram uma safra ainda maior da China na safra nova, chegando a 17 milhões de toneladas, mostrando que realmente esse esforço de se produzir mais pode dar resultados, mas aumenta a importação. Os efeitos, pelo menos de acordo com o relatório de oferta e demanda, os efeitos da peste suína africana ocorrem sobre a China, principalmente na safra atual, 2018-2019, e já na próxima safra, esses efeitos reduzem. Vamos ver então os números para a China, para a safra nova. Você teve aqui uma safra estimada em 17 milhões de toneladas, recorde para a China, uma importação já melhor do que na safra atual, vindo para 87 milhões de toneladas de soja, um estoque em linha com aquilo que normalmente ocorre na China, 21 milhões e 370 mil toneladas, e um consumo de 103 milhões e 700 mil toneladas de soja, é o que se espera para a China, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o Agricultura BR mostra agora como é que vem soja sendo negociado na Bolsa de Chicago. Você tem um mercado ao vivo aqui no canal do Boi. Nós temos aqui soja hoje vindo com uma movimentação de alta. Não poderia ser diferente. A movimentação de alta é forte, vai ganhando de 18 até 19 centes por bushel. As posições aqui no curto prazo, mas mais longas, setembro e novembro, vão retomando o piso de 9 dólares o bushel. E eu vou mostrando aqui que julho é a de maior liquidez e vem com negócios a 8 dólares e 78 centes mais 2 por bushel. Agosto, 8 dólares e 85 centes por bushel. Setembro, 8 dólares e 92 centes por bushel. Novembro, 9 dólares e 5 centes mais 6 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Vem com alta forte nesta quarta-feira. E isso é bom, daqui a pouco você vai saber como é que está a soja no Brasil, mas isso é muito bom aqui para os preços na formação de valores no país.
Falo de dólar agora e temos aí as influências externas, principalmente em relação aos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a comentar a um possível acordo com China e disse que a China quer um acordo, mas os Estados Unidos quer um acordo muito grande e que vai conversar com Xi Jinping na cúpula do G20 no Japão. A China já sabe, né? Eu já falei disso, a China não confirma esse encontro, mas o Donald Trump fala que vai conversar com o presidente chinês e vamos ver o que acontece. Aqui no Brasil, as coisas têm andado de certo modo. Essa aprovação que eu falava da PLN 419, aprovada ontem, é um estímulo real mesmo para a economia, isso acaba trazendo ali alguma situação um pouco mais positiva. Vamos ver como é que está o dólar agora? Pode colocar na tela, dólar comercial, nós temos o dólar hoje recuando a R$ 3,83 mais 7, uma queda de 0,34%, assim vem o dólar 3,83, está dentro do que a maior parte dos economistas, analistas estavam dizendo. Quem vai comentar os números é Walter Pulga Júnior. Pulga, o governo andando com a reforma e até a aprovação da PLN ontem dá uma demonstração maior de qualidade, mas de tranquilidade, principalmente para o governo em relação à economia, e o mercado reage? De fato, ocorre agora uma interpretação dos investidores, dos analistas de mercado, de que há uma atuação do governo em negociar com o Congresso e obter do Congresso a aprovação para aquilo que o governo julga ou defende como mais importante. Essas negociações começaram agora, depois de um trimestre tumultuado entre o Executivo e o Legislativo. Isso traz alguma tranquilidade mesmo. Mas hoje, Fabiano, o mercado monitora principalmente, você lembrava isso, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Porque ontem o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não têm interesse em avançar na negociação se a China não concordar com 4 ou 5 pontos importantes desse acordo, mas ele não detalhou quais são esses pontos. Há também outra preocupação do mercado em relação à taxa de juros, ou seja, o cenário potencialmente beneficia países ativos de países emergentes, né? Uma vez que intensifica aí a pressão sobre o Federal Reserve para que ele reaja aí à deterioração da economia global. Há expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, baixe ainda mais as taxas de juros. Portanto, essa possibilidade, essa perspectiva, faz com que haja uma oferta maior de dólares no mercado mundial. Tudo isso traz o dólar em queda. Aliado aí aos aspectos positivos dessa relação do Executivo no Brasil com o Legislativo no Brasil, lógico, a tendência é de baixa e o dólar cai mesmo. Na abertura dos negócios nesta manhã, o dólar reagiu, veio em alta, chegou a passar de R$ 3,86, mas agora há pouco já caía para a faixa de R$ 3,83, abaixo de R$ 3,84, uma queda de 0,35%, 0,36%. Ou seja, o dólar tende mesmo a um movimento de baixa. Não deve chegar, alguns analistas já apontaram isso nesta manhã, ainda a faixa de R$ 13,70, mas já tende a uma aproximação à faixa de R$ 3,80. Agora, o que acontece enquanto isso na Bolsa é que nós temos aí um sinal de estabilidade, né? Depois de disparar ontem, a nossa Bolsa terminou aí rondando os 99 mil pontos, hoje chegou a passar aos 99 mil pontos, o nosso índice Bovespa chegou aos 99.239 pontos, agora há pouco recuava de novo, mas já ultrapassou a faixa de 99 mil pontos. Últimos números, uma leve queda, né, aos 98.969 pontos, mas lembrando que agora há pouco estava acima de 99 mil pontos. Mercado vem positivo no Brasil, há perspectivas de que o dólar continue com uma tendência de baixa e a Bolsa em recuperação, podendo se aproximar ainda nesta semana, ainda mais dos chamados 100 mil pontos. Que eu vou lembrar, Fabiano, esperávamos os 100 mil pontos da nossa Bolsa, mercado reagindo, no início do ano. No máximo fevereiro ou março, não ocorreu. Deve ocorrer agora, em meados de junho. É o que sinalizam os números e os dados que chegam e o ânimo que chega dos operadores de mercado com quem nós conversamos e acompanhamos os relatórios no dia a dia. A expectativa é boa, Fabiana, é torcer para que tudo continue nessa toada para ver se lá na frente a gente consegue melhorar o crescimento do nosso PIB, estimular investimentos. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Obrigado pela participação.
Eu sigo falando agora a respeito dos temas, o Puga comentou por que o dólar está nessa situação, está recuando, há um clima melhor sobre aspectos econômicos dentro do país, e isso é muito positivo e faz com que o dólar ceda. Você viu que soja hoje se recupera, agora vamos saber como é que vem soja negociada nos portos, em alguns dos principais portos do país. Está na tela comigo aqui, nós temos estabilidade para os valores de negociação, a R$ 80,50 a saca de 60 quilos, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, portanto, são os números do momento, vai excedendo aí 50 centavos os valores frente àquilo que nós tínhamos de referência nesses dois portos nesta última terça-feira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com mais informação para você. Ainda hoje eu falo de café e você participa do programa conosco, baixa o aplicativo, baixa o SBA Play. Eu estou no SBA Play também aqui, estava assistindo e você pode acompanhar aqui conosco. Nós voltamos já já. O Agricultura BR traz em destaque agora as informações para o milho. E eu começo trazendo um destaque dentro da orientação técnica dos pesquisadores da Fundação MS. E o Fernando Grigoli, ele que é pesquisador da Fundação, ele comenta agora como fazer um manejo adequado a fim de ter um resultado melhor de produção, evitando as doenças mais comuns no milharal. Olá, estamos aqui na área experimental da Fundação MS para falar um pouco sobre o manejo de doenças na cultura do milho. A gente tem diversas opções de produtos no mercado, muitos agricultores, muitos consultores nos procuram para tentar descobrir o segredo do manejo de doenças em milho. Na realidade, a principal mensagem é de que não tem certo e não tem errado. O primeiro passo para a gente definir o manejo é definir o potencial produtivo da cultura. Entender quando essa cultura vai ser implantada, qual é o material genético que vai ser colocado nela e qual é a carga de adubo que nós vamos colocar. A partir daí a gente vai tomar a decisão. Se o cultivo de milho é de alto investimento, a gente busca um tipo de manejo. Se o cultivo de milho é de médio ou baixo investimento, é outro tipo de manejo. Não tem certo e errado nesse jogo, é basicamente o entendimento da linha de condução daquela área que a gente está discutindo. Então aqui nós estamos numa lavoura de milho, onde a gente teve um manejo adequado de doenças e um manejo inadequado de doenças, justamente para mostrar para os agricultores e para os técnicos o impacto disso visualmente nas plantas e obviamente depois na produtividade da cultura. Então aqui a gente tem uma planta de milho onde não foi feito o manejo de doenças, com a mancha branca tomando conta da folha, tendo seu desenvolvimento rápido e atingindo uma certa severidade foliar que obviamente compromete em produtividade. Por outro lado, a gente tem folhas em áreas manejadas, aqui é um milho onde foi feita aplicações de fungicidas, onde a gente consegue um manejo adequado da doença, a gente consegue um certo nível de controle e obviamente a gente consegue melhorar o rendimento de grãos dessa lavoura. Então é extremamente importante o agricultor conhecer de fato o material genético que ele está plantando, se é um milho sensível à doença, se é um material sensível à mancha, por exemplo, se é sensível à ferrugem. Junto com isso, entender quais são os produtos disponíveis na região que ele está cultivando esse milho, quais são as empresas que fornecem fungicidas para aquela região e a partir disso traçar a estratégia mais assertiva e principalmente a estratégia que traga mais dinheiro ao bolso desse agricultor. Nem sempre o maior produtividade reflete a melhor lucratividade. Então, o nosso objetivo como técnico é garantir que o material cultivado seja protegido de forma adequada e que esse agricultor consiga obter o máximo de lucratividade na sua lavoura. E isso a gente só consegue fazer depois de determinar e traçar exatamente qual foi a época de semeadura, qual foi o material plantado e principalmente qual foi a adubação exigida para aquele material. No final do dia, o que a gente quer é um material saudável, sadio e em condições de final de ciclo adequados para conseguir aguentar acamamento e principalmente aguentar esperar no campo a colheita desses materiais. Então tudo isso a gente precisa entender para conseguir posicionar os produtos. E mais uma vez, não existe um manejo certo e um manejo errado. A gente busca proteger a planta o máximo que a gente precisar. Quando não for necessário fazer a proteção da planta, a gente pode lançar mão a essas tecnologias todas. Então é basicamente esse o recado. Deixar claro que o manejo de doenças na cultura do milho, seja na safra ou na safrinha, é essencial para o agricultor conseguir atingir o objetivo que ele se colocou antes mesmo de plantar essa lavoura. E a partir disso, usar as ferramentas que tem disponíveis no mercado, e são várias ferramentas disponíveis, para conseguir fazer esse caminho de sucesso o mais fácil possível.
Vamos saber como é que vem os negócios com milho lá na Bolsa de Chicago, o destaque do Agricultura BR agora. Nós temos as posições negociadas com alta, vai variando aqui de 2 centes a 4 centes de dólar. Você vê aqui uma situação que reflete um pouco a redução do milho nos Estados Unidos. Posição de julho vem a 4 dólares 31 centes mais 6 por bushel. Setembro, 4 dólares 39 centes mais 6. Dezembro, 4 dólares 50 centes mais 2. Março, 4 dólares 57 centes mais 6 por bushel. São os negócios que nós temos neste momento com milho na Bolsa de Chicago. Lembrando que os números que foram apresentados também pelo Departamento de Agricultura, em relação ao etanol com base de milho, aumentaram a produção lá nos Estados Unidos, então tem mais etanol disponível no mercado norte-americano e com isso também um uso um pouco maior do milho. A Agricultura BR agora traz em destaque o que vai acontecendo com o café pelo país. E eu começo falando sobre o Paraná, porque o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado trouxe números atualizados em relação à colheita e também ao desenvolvimento das áreas de cultivo. Vamos saber como é que está então? Nós temos aqui o DERAL apresentando 87% das áreas, das lavouras de café paranaense em boas condições, 87% delas nesta situação. Médias, condições médias em 12%, 1% dessas áreas, essas lavouras em condições ruins, é o que mostra o levantamento aí do DERAL em torno das lavouras de café. Já trazendo aqui um outro dado, nós apresentamos uma outra situação que mostra como é que vem o café sendo apresentado em todo o país. Você acompanha comigo agora a relação de exportação de café, é o que nós trazemos agora, de acordo com os dados que foram apresentados pelo Secafé. Você vê aqui um número bastante alto, 3 milhões e 500 mil sacas de café foram exportadas durante o mês de maio. Esse número aqui ele é muito interessante porque ele mostra, olha como é alto, 103,5% mais alto que maio do último ano, enquanto que a receita chegou a 416 milhões e 200 mil dólares. Esses números, o faturamento, ele já não é tão interessante. Por quê? Porque o valor da saca de café, a média para o preço internacional exportado pelo Brasil, caiu muito. Então, 416 milhões de dólares é um bom volume de recurso financeiro, quando você olha dessa maneira, mas quando você compara pelos valores que eram praticados na média no último ano e nos anos anteriores, aí o valor é baixo. E eu continuo falando a respeito dessa situação em torno do café. Você acompanha comigo agora mais informações. Exportações foram apresentadas pelo Secafé e aqui mostra o que acontece no mês de maio em relação à divisão. 80% do café exportado em maio foi café arábica. Dos 3 milhões e 500 mil sacas, 80% arábica. 10,7% conilon e 9,3% de café solúvel são os dados que foram apresentados pelo Secafé em relação à divisão daquilo que foi exportado para o café. Já em relação ao acumulado do ano, nós temos outros números. O Secafé também mostrou como é que ficou o acumulado entre janeiro e junho de 2019. Veja conosco como é que vem os embarques brasileiros de café. 16 milhões e 900 mil sacas de café foram exportadas. É uma elevação muito forte frente ao mesmo período do último ano, quando tivemos aí então uma alta de 40%, considerando o período atual. Já os valores, olha só, essa receita são 2 bilhões e 100 milhões de dólares, é 12,7% maior do que no último ano. Mas esses números, para serem comemorados, eles precisam ser um pouco mais pensados. Porque, olha só, sacas, o volume, o Brasil está entregando mais, no caso, mais café, para faturar menos. É por isso que tem uma alta lá do volume de 40% e no caso da receita apenas 12,7%, e é claro que isso é um reflexo direto dos preços baixos que estão sendo praticados no mercado nacional. E eu continuo falando de café, agora vamos saber como é que vem o café sendo negociado no mercado futuro, café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, onde se mais negocia café no mundo. Você tem aqui, posição de julho, 98 centes mais 60 libra-peso. Setembro, $1, 1 cente mais 15 por libra-peso. Dezembro,
dólar 4 centes mais 75 por libra-peso. E março de 2020, dólar 8 centes mais 25 por libra-peso. Hoje ganhando um pouco, porque o dólar está caindo no Brasil, é normal que se tenha uma certa elevação, mas hoje, de qualquer maneira, café ganha um pouco na Bolsa de Nova York. E vamos saber agora como é que vem os negócios com café robusta, negociado na Bolsa de Londres. É uma referência importante para os produtores de Conilon aqui no Brasil. E você acompanha aqui no Agricultura BR, posição de julho a 1.395 dólares a tonelada, vai ganhando 0,5%. Setembro negociado também com alta de quase 1.422 dólares a tonelada. Novembro de 2019, posição a 1.445 dólares. E janeiro, 1.471 dólares a tonelada, ganha um pouco mais, alta de 0,68%. São os negócios que temos agora com café robusta na Bolsa de Londres. E nós vamos para mais um intervalo comercial. Eu lembro que a sua participação é sempre muito importante, então participe conosco, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Eu vou para o intervalo, volto já e vou voltar falando sobre produção de arroz e feijão aqui no Brasil. Eu volto já. Nesta terça-feira, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou números para a produção brasileira. Nesta última terça, nós destacávamos aqui os dados para soja, para milho analisados e hoje falamos um pouco sobre arroz e feijão. No caso do arroz, a Conab trouxe, em relação ao que vinha sendo apresentado até o mês passado, uma redução de 90 mil toneladas na estimativa de produção de arroz e também de 90 mil toneladas na expectativa de estoques finais de safra. É o que você acompanha comigo agora, um resumo daquilo que foi apresentado por arroz pela estatal brasileira. Veja só que a produção é estimada em 10 milhões e 500 mil toneladas, para um consumo total de 11 milhões e 200 mil toneladas. O estoque de arroz aqui ele está ficando na casa de 380 mil toneladas e uma exportação de 900 mil toneladas é o que o Agricultura BR destaca agora para você. Vamos falar um pouco de feijão, né? Tem arroz, tem feijão, são coisas que combinam bem. E olha, em relação ao feijão, teve um recuo na estimativa de produção de 70 mil toneladas. O problema é que a Conab também reduziu a estimativa de consumo interno em 50 mil toneladas. Com isso, houve até uma ligeira elevação para os estoques finais brasileiros de feijão nesta safra de 18 mil toneladas. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui produção agora estimada em 3 milhões e 70 mil toneladas, consumo interno muito em linha com aquilo que se produz, 3 milhões e 50 mil toneladas, estava em 3 milhões e 10 mil, agora vai para 100 mil, agora 3 milhões e 50 mil toneladas. Os estoques estimados em 290 mil toneladas, exportação em 130 mil toneladas e importação em 120 mil. Esse é o resumo do quadro de oferta e demanda do feijão no Brasil. E olha, a chuva está chegando em parte do nordeste do país, principalmente sobre a fronteira agrícola formada por Sergipe, Alagoas e Bahia, o chamado Cealba. E o nosso amigo Gleiton Medeiros, ele que é telespectador, é agrônomo também, e está lá no estado do Sergipe, mostra como que as áreas, né, que contêm água estão subindo por conta dessas chuvas. Eu vim aqui hoje para acompanhar como é que está o volume de água aqui da barragem da Cajaíba, e aqui que vocês veem, aqui é a parte do paredão, aqui é a parte onde é que sangra.
essa parte aí é que começa todo o paredão da barragem. Então vocês podem ver, eu tenho praticamente 1,96 m de altura, entendeu? Então ela está faltando aqui na casa de 2,5 m a 3 metros de altura ainda para ela sangrar. Em breve, com certeza, tem mais água chegando aí, porque toda a região em volta da região dos rios intermitentes e dos riachos que caem dentro da barragem da Cajaíba estão recebendo água e tá mandando água para cá. Foi mais de 100 milímetros de chuva, uma média bem acima, digamos que uma média de chuva em 24 horas alta, e graças a Deus mandou essa riqueza para a gente aqui. Então, como vocês podem ver, ó, acompanha aqui, você vê que aqui é a parte da sangria, né, da barragem, onde é que ela faz aquele vertedouro da água, e aqui é a parte onde é que começa o paredão da barragem. Um paredão que tem cerca aí de uns 800 metros até chegar lá fora, lá onde é que começa os braços da parte da barragem. Ela vai receber muita água ainda, porque como você vê lá no fundo, está chovendo na região das calhas, dos riachos, dos rios intermitentes que caem dentro da barragem. Então tem muita água para vir por aí, e com fé em Deus ela vai terminar de lotar. Você vê já uns pescadores aí, ó, jogando a rede aí, preparando para jogar a rede aí, e você vê aí o local onde é que ela deságua. Então, rede jogando, água, e com fé em Deus vem muita chuva, abençoado lá pelaquela serra maravilhosa lá, que é a serra mais bela do Brasil. Vamos em frente. Tá aí o Gleito Medeiros mostrando um pouco do estado dele, Sergipe, né? Aquela é uma área onde faz a contenção de água, ela é utilizada para o consumo, para a agricultura e para muito mais. Sergipe, aquela região toda ali, que tem ali todo um desenvolvimento graças à instalação da Embrapa, que também está ali naquela região. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando um pouco mais de soja, também vou falar de dólar, então fique conosco, eu volto já. E na abertura dessa edição do Agricultura BR, eu falava a respeito da aprovação da PLN 4/19, que foi aprovado no comecinho da noite de ontem, né? Mas com uma situação muito importante, que nós tivemos os senadores e os deputados, todos eles votaram a favor da aprovação da PLN. Ela traz, né, a possibilidade do governo conseguir andar, fazer os pagamentos através desse crédito e, com isso, liberar recursos para questões sociais, como Bolsa Família, como outros planos também que são colocados à disposição de parte da população brasileira, liberar parte dos recursos contingenciados para as universidades federais do país e também lançar o Plano Agrícola Pecuário na próxima semana. E é sobre esse lançamento que nós temos agora a participação do jornalista Odacil Canepa, que também comenta um pouco a respeito deste assunto. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, em sessão conjunta, o projeto de crédito suplementar em que o Executivo pede autorização para quitar, por meio de operações de crédito, despesas correntes de 248 bilhões de reais. Com a aprovação da proposta, ficam garantidos os 10 bilhões previstos para a equalização dos financiamentos do Plano Safra 2019-2020. O orçamento é um só, então se você vai gastar um pouquinho mais ali, você tem que remanejar de um lado ou do outro. Então, a gente está fazendo as contas. Poderia ser por um outro PLN, mas portaria, creio que seja o jeito mais simples, e até eu conversei com alguns técnicos do Ministério da Economia em relação a isso, é o que a gente deve construir aí nesse encaminhamento. Agora há pouco, o Ministério da Agricultura confirmou que o anúncio vai ser feito às 10h30 da manhã, na terça-feira, pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a participação no evento. Bom, você pode rever, né? Nós tivemos aqui, apresentamos logo no começo do programa, a participação da deputada Joyce Haussmann, líder do governo na Câmara dos Deputados, que falou a respeito da aprovação, aí um diálogo um pouco maior. Você pode acessar no nosso portal sba1.com, você tem ali todos os destaques a respeito da aprovação dessa PLN. Um outro fator importante que nós lembramos, né? O pessoal pode colocar aí, transmissão do Canal do Boi. Na próxima semana nós temos a confirmação do Plano Agrícola Pecuário sendo lançado na próxima semana e a transmissão aqui pelo Canal do Boi. Conversei hoje
mais cedo com a própria ministra, conversei também com o staff do Ministério da Agricultura. Está marcado para terça-feira, pode acontecer na quarta, vai depender um pouco da agenda das autoridades, mas principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que faz questão de participar do lançamento. Lançamento, então, em princípio, na terça-feira, às 10h30 da manhã, transmissão aqui pelo canal do Boi Agricultura BR, então começa muito mais cedo na próxima terça-feira e você vai poder acompanhar todas as questões. Você tem o lançamento do plano agrícola, vai ter também o entendimento, a opinião de muita gente aqui. Você tem aqui os profissionais do canal do Boi que vão estar participando, eu com João Pedro Cuti Dias, vamos estar aqui no estúdio falando a respeito do assunto. Vai ter o Walter Pulga Júnior lá em São Paulo com representantes da área bancária falando a respeito dessas alterações, já que a intenção é fazer com que o crédito agrícola esteja mais presente na iniciativa privada. Vai ter também a nossa equipe em Brasília, no local, falando e trazendo as informações, entrevistados e muito mais. Então, é a cobertura mais completa e, principalmente, a cobertura com a maior isenção, porque o nosso comprometimento é com o produtor rural brasileiro. É assim que trabalha o canal do Boi. E agora sim eu falo a respeito de soja, vamos falar um pouco a respeito do que vem acontecendo em relação à soja na Bolsa de Chicago. Vinha subindo e subia forte, isso porque os números lá nos Estados Unidos, principalmente em relação ao atraso no cultivo da soja, são muito altos. Por lá eles chegam a 60% da área de cultivo, que inclusive é menor do que no ano passado. Se comparar o que vem acontecendo, este ano chega a 60% até a data do último dia 9 de junho. Em 9 de junho de 2018 estava em 92%. Então, por aí, você já consegue entender por que é tão atrasada essa safra norte-americana e isso vai mexendo também um pouco o mercado. O relatório de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última terça-feira não trouxe foi nada. Disseram, inclusive, o Robert Johansen, que é o economista-chefe do Departamento de Agricultura americano, disse que vai, no julho, trazer essas revisões. Então, até julho a gente vai ver como é que fica, mas, de qualquer maneira, isso já mexe com o mercado e soja não para de subir. Posição de julho vem a $8,82 mais 4 por bushel. Olha como a alta está bonita agora. 23 centes de dólar é a alta neste momento. Agosto, $8,89 mais 2, 23 centes mais 2 de alta. Setembro, $8,96 mais 2 por bushel. E a posição de novembro, $9,10 mais 2 por bushel, uma alta de 23 centes de dólar. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago, está subindo e está subindo bem. Isso vai influenciando também o mercado brasileiro. Quem influencia o mercado brasileiro também é o dólar. E o dólar comercial hoje vem com nova queda. Essa nova queda, ela é um resultado direto também do país começar a andar. Quanto mais dá certo, tendência é a moeda norte-americana ficar um pouco mais baixa. Seja por conta da aprovação da PLN 4 nesta última terça-feira, seja por conta do andamento da reforma da Previdência, essas situações, até no cenário internacional, Trump disse que quer aprovar uma situação aí com o Xi Jinping. De qualquer maneira, dólar vinha caindo aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem o dólar? Pode colocar em tela cheia para mim, por favor? Nós temos aqui o dólar comercial a R$ 3,84, uma queda de 0,27% agora para a moeda norte-americana, vai recuando neste momento, já recuou mais, hoje já estava na casa de 3,83, nesse momento vem a R$ 3,84 o recuo para o dólar aqui no Brasil. E são com essas informações que essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu lembro que estaremos de volta daqui a pouco às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde. Daqui a pouco estamos de volta às 17h20 e eu espero você.